Se não sabes, pergunta. É a melhor forma de ficar a saber mais. Se não sabes, pergunta é um podcast dedicado a Setúbal e aos setubalenses, produzido e conduzido por Paulo Anjos. O objetivo destas conversas é simples: ter um espaço onde decisões públicas são escrutinadas, ideias são confrontadas e a voz dos cidadãos é levada a sério. Aqui conversamos com pessoas de Setúbal que sentem no dia-a-dia o impacto das políticas locais, que vivem a cidade e se consideram sadinos, tenham ou não aqui nascido. Somos uma terra com uma identidade fortíssima e incomparável. Por isso, temos tanto para perguntar e conversar. Olá a todas e a todos, obrigado por terem escolhido ouvir e ver uma vez mais um episódio do Se Não Sabes Pergunta. Neste 7º episódio convidei um homem profundamente ligado ao mundo do trabalho e à política, ao PCP e às autarquias. Nasceu numa mina de carvão em 1946, mais precisamente na mina de Jungeis, ou Mina da Ordem, na freguesia de Santa Susana, em Alcácer do Sal, ali mesmo na fronteira entre os distritos de Setúbal e de Évora. A mina fechou em meados do século passado e dela e das casas dos mineiros apenas restam algumas ruínas. Mas o Jerónimo Matias, esse cá continua e bem irrequieto, passados 80 anos. São muitos anos e ele ocupou-os muito bem, a fazer a revolução, a defender os trabalhadores, a construir coisas nas autarquias por onde andou, muitas vezes com as próprias mãos. O Matias foi operário, coordenador da Comissão de Trabalhadores de uma das maiores empresas portuguesas, a Sete Nave, presidente da que foi uma das maiores juntas de freguesia do país, a de São Sebastião, em Setúbal, membro de comissões de moradores em Setúbal, vereador em Alcácer do Sal e responsável pelo Parque Municipal de Poçoelos, em Setúbal, irreconhecível depois de tudo o que ele lá fez durante os mandatos da CDU. O Matias deu-me a honra de escrever uma nota introdutória num pequeno grande livro que editou em fevereiro passado e que acaba de reeditar com mais informação. Logo nas primeiras linhas deste livro, a que chamou História de Vida, explica-nos de onde lhe vem a profunda consciência de classe. Aí afirma-se como filho de trabalhadores rurais, órfão de mãe desde os 2 meses de idade, ainda que sendo mais novo que as 2 irmãs, desde muito cedo, diz ele, se apercebeu das dificuldades e amarguras da vida. Tinha 13 ou 14 anos quando deu o salto para Setúbal, para a casa de uma tia que morava no bairro Afonso Costa. Por aqui ficou desde então, é um setubalense da mina de Jungeis. Ainda antes da conversa com o Jerónimo Matias, girámos aqui o botão do rádio para outra frequência para perguntar ao Luís Cruz, da Casa do Peixe, o restaurante que apoia este podcast, o que é que vai hoje ao lume para o jantar, já que estamos a gravar ao fim da tarde, já agora, numa tarde de grande calor. Mesmo de grande calor, isto deverão estar por 44 graus nesta tarde. Sim, e se calhar ainda estão aqui. Luís, devem estar para aí 30 e qualquer coisa. O que é que vamos... Olá, boas. Jerónimo, Boas. grande prazer Luís. sempre estar contigo. Para mim sempre fostes aquela pessoa que me viu crescer no mundo do trabalho na Sete Nave, onde eu entrei com 17 anos e tu já lá estavas, e aprendi muito contigo e com os da tua geração. E hoje tenho o prazer já tive prazer de dar várias vezes refeição, salvo seja, servir, mas neste momento, hoje o que vamos jantar? Vamos jantar uma massinha de peixe e depois uma açorda de gamba do Algarve. Para não ser sempre peixinho assado e tal, hoje vai ser uma açordazinha de gamba do Algarve, ok? Espero que a entrevista corra muito bem, porque tu tens muito para nos ensinar ainda e para nos dar. Um abraço, até já. Ok, Luís, um abraço para as tuas palavras, um abraço ao Paulo Anjos, um abraço àquele amigo, não sei o nome dele, mas um abraço para todos os que fazem este programa. Já mudámos de frequência, já temos aqui o Jerónimo Matias. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite para esta conversa. Lançaste em fevereiro passado um livro a que deste o título História de Vida e em que percorres em 75 páginas os teus 80 anos de existência. Sentiste que era importante deixar o teu testemunho neste tempo em que a memória escasseia cada vez mais, apesar de toda a evolução tecnológica na área do conhecimento e da informação? Foi isso que aconteceu? Sim, eu comecei por escrever umas coisas que este livro teve como objetivo primeiro deixar um testemunho para as minhas netas e para os meus vindores, porque esta nova juventude tem cresceu sem se aperceber o que é que o avô andava a fazer, por exemplo, não é? E este foi o primeiro objetivo. O avô andava muito por fora. O avô andava muito por fora, sim. E este objetivo foi cumprido
e ultrapassado aquilo que eram as expectativas que eu inicialmente tinha. Né? Porquê? Porque eu fiz um livro muito reduzido, não muito explicativo, não muito pormenorizado, fiz uma coisa muito sintética, em síntese, mas o objetivo era exatamente esse, deixar alguma coisa escrita para que amanhã elas soubessem que o avô foi um homem interventivo na sociedade e que não foi um homem amorfo por aqui passou. Quais foram as reações que tiveste a este teu livro? As reações foram muito boas, basta ver, tu estiveste e obrigado por teres escrito a nota introdutória. Mas com prazer, foi uma honra. Obrigado pelas palavras. Basta ter estado e ter-nos apercebido das pessoas que estiveram na apresentação do livro, 220 pessoas estiveram presentes, não é muito normal que a apresentação do livro, qualquer escritor tenha uma plateia com 220 pessoas. Foi essa plateia que me levou a considerar que foi um dia para mim muitíssimo feliz, mas por estar rodeado de amigos e Podes continuar. E pronto, e foi assim que escrevi o livro, onde relato um pouco daquilo que foi a minha vida, que tu já passaste, já viste. Percebemos que a emoção às vezes vem ao de cima, mas é nestes momentos que temos que deixá-la também ser vista, porque é muito importante que quem nos está a ouvir e a ver perceba. Sim, também normalmente que as coisas têm um fundo muito profundo. Sim, normalmente sou um homem muito emotivo porque vivo com muita intensidade aquilo que fiz e sinto aquilo que fiz e sinto muito orgulho no meu passado, sinto muito orgulho no trabalho que fiz na autarquia de São Sebastião, onde criei as duas novas freguesias, Freguesia do Sado e Freguesia de Gama e Ponte Alto da Guerra. Já lá vamos falar disso. Creio que é unânime que deixas uma marca nesta cidade e em muitas pessoas nos locais por onde passaste. Vieste para Setúbal no princípio da década de 60 do século XX, trazias uma curta experiência de uma vida vivida numa pequena mina de carvão, longe de tudo, e naqueles tempos tenho a certeza que ainda era mais longe, ou pelo menos parecia mais longe. Como viste a cidade, que na época te devia parecer muito grande, quando aqui chegaste? Encontrei-o de facto vindo de uma zona pequena, de um meio rural, filho de trabalhadores rurais, meus pais eram trabalhadores rurais, fiquei órfão muito novo e vim para Setúbal, como já disseste, para casa de uma tia minha, porque era necessário, a vida no campo, naquela altura, era muito dura. Mas vieram porque a mina fechou naquela altura? Não, a mina já tinha fechado, quando eu nasci aquela mina já tinha fechado. Mas ainda viviam por ali? E a situação daquela zona ali do desemprego era muito grande e era, acima de tudo, o trabalho rural. Eu tive necessidade de vir para Setúbal à procura de melhor vida, de melhores condições de vida. Fui aprender um ofício. Eu convido todos a irem ver onde é que é a mina de Jungéis para se perceber bem o isolamento daquele sítio, e a distância de tudo. Era uma mina de carvão e era outra mina ao lado que era a mina da Queirinha, que era a mina de enxofre. São duas minas muito próximas ali uma da outra, não é? É o passado, completamente, como disseste, é os destroços que lá estão e nada mais, não é? E como é que viste a cidade quando aqui chegaste? Vi uma cidade pequena, enorme, para mim era uma cidade muito grande, bastava dizer que quando eu cá cheguei ainda havia 131 fábricas de conserva, mas vi uma cidade pobre também, não é? Vi uma cidade muito pobre, fui morar para um bairro também muito pobre, bairro de gente humilde, o bairro Afonso Costa, em casa dos meus tios, que o meu tio era trabalhador da Câmara na altura, e fui trabalhar para uma oficina que havia na rua João Eloy, que era a oficina de Manuel Maria da Silva. E aí aprendi o meu ofício, segui, olha, aqui mesmo para o lado, trabalhei aqui numa oficina que era a Sadina, aqui mesmo ao lado da casa onde estamos. A Casa do Peixe. Da Casa do Peixe. A seguir fui trabalhar para a Barreiros, inaugurar a fábrica da Barreiros. E aí trabalhei há alguns anos, depois aquilo também, o ordenado era insuficiente e havia entretanto casado e tive necessidade de procurar outros rumos e fui trabalhar para a Cécil, por conta de uma empresa que construía os transportadores que transportam a brita e a pedreira, a pás pedreiras, aqueles transportadores que passavam por cima da estrada como quem vai para a Figueirinha, que hoje já não estão, e aí trabalhei durante 2 anos, a partir daí fui para a tropa. Do ponto de vista das relações sociais, humanas e políticas, há vários testemunhos sobre isso. Ainda há dias acabei de ler um livro da Alice Brito sobre Setúbal, uma setubalense, em que ela retrata uma cidade muito conservadora, muito fechada, com marcas muito profundas do fascismo.
Eu na altura não tinha essa noção, na altura era muito novo, não tinha essa noção de facto dessa marca. Essa marca vem mais tarde, a seguir à tropa, quando comecei a tomar consciência da vida, das dificuldades, aí percebi-me de facto que Setúbal era uma cidade de facto conservadora, e foi até há muito pouco tempo, mesmo traduzia-se nos resultados dos votos, nas votações. Entretanto, as coisas foram melhorando. Como é que comparas a vida na mina com a vida da cidade? Quer dizer, como é que era a tua vida na mina? Não tem comparação, lá até aos 13, 14 anos. Mas não me dá para comparar muito, porque eu balei muito novo. Eu vim para Setúbal com 12 anos, 13 para 14 anos, não é? Era um jovem, adolescente, que até aí o que tinha feito era brincar, não é? Portanto, não dá para comparar a vida da cidade com a vida do campo. Não tenho essa experiência. Não tens essa memória bem aprofundada. Não. Mergulhaste cedo no mundo do trabalho, como já aqui nos disseste. Foste trabalhar como aprendiz de serralheiro para uma das maiores oficinas da cidade, o tal Manuel Maria da Silva, e aos 18 anos entraste para a Companhia Portuguesa de Motores e Caminhões Barreiros, a fábrica que montava, sob licença, entre outras viaturas, o Volkswagen de Carocha, e onde hoje funcionam os serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Aliás, não há setubalense da minha geração que não guarde na memória aquela encosta que confina com o António José Batista, cheia de automóveis coloridos e geometricamente alinhados, parecia que eram ali colocados com régua e escoado, e à espera de ali saírem. O que encontraste no mundo do trabalho naqueles tempos de salazarismo e fascismo? Encontrei um mundo fechado, onde as pessoas, mesmo no mundo do trabalho, tinham medo de falar umas com as outras. As pessoas dedicavam-se ao trabalho, exclusivamente ao trabalho, e as conversas eram muito fechadas, não havia medo. Onde é que nasce a tua consciência política? É aí nesses tempos ou é logo a seguir ao 25 A minha consciência política nasce antes do 25 de Abril, ainda que sem ter muita noção, trabalhava na Lisnave na altura, e fui abordado por uns... Lisnave em Cacilhas? Cacilhas, Lisnave Margueira, Cacilhas. E fui aí abordado por uns camaradas que lá trabalhavam na clandestinidade, e que me perguntaram se eu estava disponível para ajudar os presos políticos, com participação ao fim do mês, com uma cota. E foi aí que eu comecei a tomar, de facto, a consciência política de um pouco mais sobre a situação que a gente vivíamos no país, e na tropa, a situação da guerra, ir ou não ir para a guerra. Foi aí que eu comecei a tomar essa consciência política. Essa consciência política, portanto, vem e aprofunda-se com o 25 de Abril. A partir do 25 de Abril eu morava num bar que é o Monte Belo, era um bar isolado, completamente isolado, havia ali meia dúzia de prédios, nem arruamentos tinham que ligar-se à camarinha, os arruamentos foi feito por uma comissão de moradores. Como é que viveste aqueles tempos extraordinários? Foi organizar uma comissão de moradores ali no bairro Monte Belo, logo a seguir ao 25 de Abril, que fez obra, construiu ruas, por conta própria, ao pessoal, ao fim de semana, as jornadas de trabalho, os tempos livres. Construímos um infantário que durante muitos anos serviu ali muitos jovens que nasceram ali naquele bairro. Não há de toda a memória da essa pobreza, da falta de infraestruturas. Pois essa foi a minha preocupação em escrever o livro, porque não havia memória, nem há memória daquilo que eu tenha feito, por exemplo, aquilo que fiz na Junta de Freguesia já foi há 30 anos, não há nada escrito sobre isso, não é? Há 30 não, há mais. Há 30 e poucos anos. E foi isso que me levou a escrever o livro, para deixar um bocado da minha memória, a memória do que foi, e penso que isso está conseguindo. Sim, e creio que é um documento histórico e que é muito importante para a história da própria cidade, e vale a pena lê-lo. Depois da Revolução de Abril de 74 ingressaste no PCP. Como é que te fizeste comunista? Já vinha a consciência de... Já vinha essa consciência assim que o partido abre a sua primeira sede na rua Dr. Manuel da Riaga, onde hoje creio que trabalha a Associação de Municípios de Setúbal. Sim. Foi o primeiro centro de trabalho do PCP, e foi aí que eu me dirigi para me fazer militante em maio de 1974. Logo ali em maio? Logo em maio de 74. Mas já tinhas as ligações prévias à clandestinidade? Tinha ligações com outros camaradas, não daqui, e eram ligações clandestinas, que não se passava boca a boca, era só passado boca a boca, e não havia nada escrito, não havia militância, não estava inscrito como militante do partido. Dava o meu contributo, e acima de tudo era o contributo para a ajuda aos filhos dos presos políticos. Era assim que se dizia na altura. E pronto, e foi assim, em 1974 faço a minha adesão ao PCP, e a partir daí trabalhei sempre organizado com o partido. Como é que olhas hoje para a falta de memória generalizada que há
desses tempos difíceis, antes do 25 de Abril, das perseguições políticas, dos presos políticos. Hoje parece haver uma tentativa quase de branqueamento total desse tempo. Eu não digo quase, eu digo totalmente. Há uma situação totalmente no país que se tem vindo a agravar de branqueamento político, as pessoas com memória não são chamadas a falar, não são chamadas à televisão, não são chamadas aos meios de comunicação social para passar essa mesma memória. Não? Mas essa operação parece ter sido uma operação que começou logo a seguir ao 25 de Abril, não diria, mas que começou muito cedo. Sim, nós tivemos logo o início da Revolução, a seguir deu-se a Contra-Revolução, não é? Dessa Revolução em Abril, em maio dá-se o 11 de Maio, ou 11 de Março, digo, e depois dá-se o 25 de Novembro, isso é a Contra-Revolução imediatamente a trabalhar. A direita não perdeu tempo, não é? No pós-25 de Abril estiveste ativamente envolvido nas comissões de moradores, que naquela época tiveram um contributo fundamental para a melhoria das condições de vida das populações de Setúbal. Muita coisa foi feita, de que muita gente também não se lembra. Desses tempos, o que é que te deu mais alegria realizar? Deu-me alegria realizar, portanto, primeiro foi a mobilização das pessoas, a dedicação das pessoas em volta que tinham fome e organizavam-se. No Monte Belo, como eu já disse, criei um infantário, em conjunto com outros camaradas, não fui sozinho, não é? Criámos e fizemos envolvimento de reparação de ruas, inclusive no bairro do Liceu, para onde fui residir, para a Urbiçado. Participei numa comissão em 1978-79 na Comissão de Moradores do bairro do Liceu. Aí fizemos várias atividades para as crianças e para os jovens. E aí se lançou inclusivamente a semente de onde hoje está o polo da Biblioteca Municipal. Fomos nós que lançámos essa ideia, que foi aceito pela Câmara de imediato, na Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira. Isso foi uma ideia nascida exatamente na Comissão de Moradores dessa altura. E estávamos imenso gosto de trabalhar com as pessoas, sempre me deu muito gosto disso. E havia uma disponibilidade na altura para a participação política e cívica que hoje... Havia uma participação. Há um desacreditar, um descrédito na política generalizado, não te parece? Havia uma grande disponibilidade das pessoas para se envolverem no trabalho, umas com consciência política, outras nem tanto, mas era no trabalho em concreto, na resolução dos seus problemas, na mobilização das atividades para os seus filhos, na mobilização para construir a biblioteca e o polo, que inicialmente era para ser a sede da Comissão de Moradores, que depois teve a evolução que chegou até hoje, que lá está. Mas havia um grande envolvimento das pessoas, mas muitas delas não era por convicções políticas. Era porque era preciso fazer qualquer coisa, era preciso melhorar as vidas. Era porque sentiam a necessidade de que se fizessem coisas que não havia absolutamente nada. Na euforia daqueles tempos de mudança, de revolução, eras um operário especializado, a Barreiros foste ainda trabalhar para várias oficinas, e em 1970 estavas nos taleiros da Lisnave, em Cacilhas. Dali pedirias transferência para a Sete Nave, onde tornas dirigente da Comissão de Trabalhadores mais tarde. Tiveste um papel central no processo que culminaria com o fim da empresa e na sua transformação na atual Lisnave, e há outras coisas ainda pelo meio disto tudo. Queres descrever as causas da degradação da Sete Nave e o papel das organizações representativas dos trabalhadores neste processo? Eu acho que é preciso enquadrar a Sete Nave. O que era a Sete Nave e como é que a Sete Nave nasceu, para percebermos um pouco do que foi a Sete Nave. A Sete Nave nasce em 1971, em resultado do boom da construção naval que havia na altura, do transporte dos grandes petroleiros, fruto do encerramento do canal de Suez. Desenvolveu-se o comércio e a necessidade de construir grandes petroleiros para que o transporte do grudo saísse mais barato. E o grupo CUF, com a experiência que tinha na área da construção, propôs ao governo do Marcelo Caetano na altura que a construção deste grande estaleiro aqui na Sete Nave, com o objeto primeiro de construção naval, de construir os grandes petroleiros. Só que ninguém esperava, em 1973 dá-se o primeiro grande choque do petróleo e aí a Sete Nave entra em crise. Não foi em 1974 que a Sete Nave entrou em crise, a Sete Nave entrou em crise mesmo antes de começar a elaborar. Antes de começar a elaborar, já havia as dificuldades. Aliás, eu li algures que a maior doca da Lisnave, em Cacilhas, e quando ficou pronta já estava desatualizada porque já não se faziam petroleiros daquele tamanho. Aliás, não sei mesmo se alguma vez teve lá algum petroleiro daquele tamanho para ser reparado, porque de facto era uma doca gigantesca e tudo também fruto da crise do petróleo naquela época. Uma das narrativas mais queridas de alguma direita
garante que foram os comunistas que acabaram com o Setnav, com todas as suas reivindicações. Pelo que descreves no teu livro, são precisamente os trabalhadores quem mais se empenha na sobrevivência da empresa e na manutenção dos seus postos de trabalho. Queres comentar esta visão? Ao contrário daquilo que dizem, os trabalhadores da Setnav tiveram sempre uma postura de não fazer a luta pela luta. Os trabalhadores da Setnav tiveram uma postura positiva e o seu objetivo primeiro era resolver os problemas através do diálogo. Só que nem sempre isso foi possível. E tinham que lutar para resolver os seus problemas, nomeadamente chegámos a estar com 3 meses de salários em atraso, muitas pessoas que desconheciam isso, não é? Em 1985 dá-se a primeira grande tentativa para fechar a Lisnave, o governo de Cavaco Silva tinha decidido fechar a Setnav e os trabalhadores puseram-se, foram para a rua, fizeram grandes manifestações em Lisboa, em conjunto com a Lisnave, descemos à Rua do Ouro, de fatos de macaco, botas de biqueira de aço, e de facto manifestações impressionantes de 8.000 trabalhadores na rua, após um plenário que fizemos no pavilhão dos desportos, e aí tudo se foi alterando, não é? Foi feito um plano de reestruturação da Setnav, que nos foi... Atribuis isso à luta dos trabalhadores? Sim, claro. Os trabalhadores a seguir são confrontados com uma proposta que é feita pela administração, que era uma proposta vinda do governo, com os trabalhadores se comprometiam a não fazer greve durante 2 anos e comprometiam-se a acabar o navio que estava na doca, um construído que era o S-106, que estava na doca e que tinha 6 meses de atraso no plano de trabalhos que estava previsto, na encomenda do prazo que estava previsto. E os trabalhadores assumiram um compromisso, como sempre assumiam, e eram muito responsáveis pelo seu trabalho, e os primeiros interessados em defender a sua empresa e o seu posto de trabalho. Os trabalhadores, nessa altura, em Assembleia Geral, decidiram aceitar o desafio que nos era proposto. E o desafio era que durante 2 anos não se fizessem greves e a retenção de 10% do salário. E assim foi. E assim foi, os trabalhadores assumiram isto, com uma contrapartida, que o governo assumisse também as responsabilidades de proceder à aquisição dos materiais. Mas essa, de facto, é uma ação extraordinária. Sim, na altura foi, não é? Foi uma ação revolucionária, ao contrário daquilo que se possa pensar, foi de facto uma ação revolucionária que os trabalhadores tomaram, foi esta, em primeiro lugar, sujeitando a sua retenção dos seus salários e não recusar a luta durante 2 anos, com uma contrapartida que exigiam era que o governo assumisse as responsabilidades também e de avançar com o plano de reestruturação e avançar com os financiamentos necessários à aquisição das matérias-primas, que eram a fundamental causa pelo que o navio estava atrasado, não eram os trabalhadores. O navio estava atrasado porque a situação económica da Setnav não permitia a aquisição de matérias-primas, e sem matérias-primas o estaleiro paralisava. Era um pouco a situação que estava nessa altura. Os trabalhadores assumiram isso, deitaram mãos à obra, o governo de facto disponibilizou-se, ficou entalado, porque não esperavam que nós aceitássemos aquele desafio. Nós aceitámos o desafio e o governo viu-se na obrigação de desbloquear as verbas necessárias para o acabamento do navio. E o navio foi acabado com cerca de 1 mês de avanço em relação àquilo que estava previsto. Isto é, recuperaram-se 7 meses de atraso que o navio tinha com o envolvimento dos trabalhadores. Isto foi muito importante para nós. Salvámos a empresa da falência nessa altura, salvámos a empresa do seu encerramento e que teve depois, a luta prolongou-se até aos dias de hoje, não é? É excessivo dizer que se a Lisnave hoje existe é porque os trabalhadores fizeram esses sacrifícios na altura? Não tenho dúvidas nenhumas. A Setnav hoje existe, embora já totalmente adulterada em relação àquilo que era o projeto inicial. A Setnav foi privatizada, os trabalhadores na altura, fruto da crise que se vivia, a Setnav tinha sido nacionalizada, os trabalhadores envolveram-se também na defesa da sua nacionalização. Posteriormente vieram outras crises, né? E a Setnav é privatizada. Criou uma empresa que é a Solisnor, que é uma empresa que tinha como objetivo fazer a transição para a privatização da Setnav e para o encerramento da Setnav, que veio depois a ser encerrada também, engolida para a própria Lisnave. Mas no meio disso tudo há um acordo que prevê que uns quantos trabalhadores ficam, outros saem. Sim, já foi em 1990, a partir de 1994 que esse processo se desenvolveu, não é? E foi até 1997. O acordo foi negociado com o governo na altura, que era ministro Pina Moura, e o secretário-geral da Indústria era o Vítor Ramalho,
do PS. E foi tu com que és ele... militante comunista, gostou-te particularmente de negociar com um ex-militante comunista como o Pina Moura? Não me custou. O objetivo primeiro que nós tínhamos era resolver os problemas dos trabalhadores da Setnav e não custou absolutamente nada, né? O Pina Moura estava a fazer um papel que já não era o do Partido Comunista, mas também perante a situação que estava não teve outra solução senão trabalhar connosco. Hoje a Setnav, já aqui deste algumas pistas nesse sentido, transformou-se em Lisnave e dos quase 6.800 trabalhadores que teve em 1980, embora se tivessem chegado a trabalhar lá 11.000 pessoas no estaleiro, a Lisnave, Estaleiros Navais S.A., tem hoje apenas 102 trabalhadores. 102. E não trabalham lá mais de 2.000 pessoas, maioritariamente ao serviço de empresas subcontratadas. Há uma notória transformação nas relações laborais ali, como há noutros lados. Mudou-se para melhor? Não, mudou-se para pior. Porquê? Mudou-se para pior, os trabalhadores que lá estão não têm quaisquer regalias sociais, trabalham praticamente à hora, 100 e tal é que estão efetivos, são os quadros que é necessário para fazer a gestão da empresa, quanto ao resto é tudo trabalhadores precários. E esse foi o objetivo, foi precarizar o trabalho, precarizar as relações de trabalho por completo, e é isso que hoje acontece na Lisnave. Trabalham lá por vezes 2 e 3 mil pessoas por dia, mas sem quaisquer regalias, sem qualquer vínculo laboral. A desregulação do trabalho começou ali muito cedo. Sim, foi. Como é que olhaste para o pacote laboral que foi agora chumbado? Isto vem agora aqui a propósito desta questão da desregulação das relações de trabalho. Eu creio que o pacote laboral já vem desde há muito tempo, vem desde a altura que nos apresentaram aquele pacote a nós para fazer, que fizemos o tal acordo, e já era um pacote laboral já estava a germinar, não é? E este pacote laboral é de facto a direita não desarmando de retirar direitos aos trabalhadores por completo e precarizar ainda mais o trabalho em todo o país, em todas as áreas, não é? Enquanto eras operário da Setnav, aceitaste o desafio de te candidatares em 1982 à Junta de Freguesia de São Sebastião, que tinha então no seu território os domínios que os constituem as freguesias do Sado e a freguesia de Gâmbia Pontes Altaguer. Antes ainda andaste pela Assembleia de Freguesia de São Julião. Como é que foram aqueles tempos em que estava quase tudo por fazer? Importa ainda andar aqui para trás um bocadinho à Lisnave. Eu queria dizer que tu tocaste aqui que a Lisnave chegou a ter cerca de 6 mil trabalhadores, chegou a trabalhar 11 mil trabalhadores também no estaleiro, sim. No estaleiro, mas também com alguma situação de empreiteiros e dos trabalhos no auge que a Setnav tinha. Porque a Setnav entrou em crise fruto também de um contrato que foi feito para a construção de 5 navios, cuja imposição para esse contrato foi para que o contrato tinha que ser feito em escudos pelo governo de Marcelo Caetano. E esses contratos vieram-se a verificar serem contratos ruinosos a seguir à situação, não é? Que se criou. E é aí que a Setnav entra em crise económica, não é? E não por causa das justas reivindicações dos trabalhadores. Mas em relação a que me falaste das autarquias, bom, o meu trabalho às autarquias foi um gosto, não é? Porque eu sempre estive envolvido nas comissões de moradores, como te disse. Em 1979, antes de ir para São Julião, fui eleito na freguesia, antes de ir para São Sebastião, fui eleito na freguesia de São Julião. Fui secretário da Junta de São Julião de 1979 a 1982. E em 1982 eu sou candidato e eleito presidente da Junta de São Sebastião, não é? E foi um gosto enorme de fazer a transformação que se fez. Quando cheguei à Junta de Freguesia de São Sebastião, era aqui numas instalações precárias na rua Morgado de Setúbal, junto ao cemitério. Era um apartamento de 3 assoalhadas, sem condições nenhuma de trabalho para as pessoas que lá trabalhavam. Houve necessidade de imediatamente, porque eu sou o indivíduo que gosta da transformação e de criar condições, entrei imediatamente em obra, reconstruiu-se, partiu-se o apartamento por dentro, dotando para resolver aqueles problemas dos serviços que a Junta. A seguir foi a mudança da Junta para o bairro 2 de Abril, para uns fundos vazados que existiam, que estavam abandonados pelo então Fundo de Fomento de Habitação, e que nós decidimos adquirir aqueles fundos vazados por cerca de 2.000 contos na altura, que a Câmara pagou ao Fundo de Fomento de Habitação, e aí construímos a sede da Junta de Freguesia que tem trabalhado até hoje. Foi uma luta enorme, teve o envolvimento das pessoas, muita gente deu trabalho voluntário para a construção, na construção e reparação daqueles fundos vazados. Foi um gosto enorme. Contas no teu livro uma história curiosa, muita gente seguramente se lembrará, mas hoje, no tempo em que se trata tudo na internet, é uma história que revela bem
enfim, como é que eram aqueles tempos, que é aquela história de as pessoas terem que ir aos comerciantes para certificar uma série de coisas, para pôr um carimbo. Como é que era isso? Sim, a Junta de São Sebastião tinha na altura cerca já de 40 mil eleitores. Era óbvio que o presidente da Junta de São Sebastião não conhecia, era impossível conhecer as pessoas, mas era avançado para as juntas de freguesia. Acima de tudo, as juntas tinham um papel que vinha do regime anterior, que era certificar, fazer atestados de bom comportamento, fazer atestados de residência, né? Vários atestados que pediam à Junta de Freguesia. A Junta não conhecia, não conhecia, e na altura havia uma prática, como a Junta não conhecia, mandavam, quando chegavam as pessoas para pedir o seu atestado, estavam um impresso. Olha, vai aí a 2 comerciantes da área da freguesia que atesta aquilo que você está a dizer. Você é boa pessoa. Moracá, que você é boa pessoa. Aliás, eram as pessoas que o regime fascista apenas dava aval e considerava idóneas para certificar, eram os comerciantes, não é? O que demonstra bem também o obscurantismo daqueles tempos, que muita gente parece ter esquecido ou tenta fazer esquecer. É óbvio que eu acabei imediatamente com essa situação de obrigar as pessoas a irem pedir atestados a 2 comerciantes, que era humilhante as pessoas terem que pedir outros, e também não conhecendo as pessoas, não podendo certificar, queria uma outra situação. Ok, você arranja aí duas testemunhas, 2 cidadãos comuns que você conheça, que testem aí, que façam aqui, claro que o conhecem, e pronto, e foi assim que alterei essa situação, não é? E que se resolveu muita coisa, de certeza. Resolveu. Muito foi feito pelo poder local nestes 52 anos de democracia. Se há uma conquista de abril que perdura, essa é sem dúvida o poder local democrático. Levou eletricidade, água, saneamento, cultura, desporto, a sítios onde nunca tinha havido nada disso. Foi uma experiência gratificante passados estes anos. Foi uma experiência gratificante e de um significado que hoje ninguém dá. Se não conhecem, não se dá o valor daquilo que foi feito. Na altura não havia verbas, não havia dinheiro para fazer muitas obras, mas havia necessidade de intervir imediatamente. Por exemplo, na área de Gâmbia e na área rural da freguesia de São Sebastião, nós aos fins de semana pedíamos máquinas emprestadas a outras câmaras aqui vizinhas, que nos emprestavam as máquinas e iam trabalhar aos fins de semana com carros da Câmara e uma motoniveladora que muitas vezes nos era emprestada, que a Câmara de Setúbal não tinha. Abrir as azinhagas e espalhar pó de pedra e bater o pó de pedra, tornando os acessos às casas das pessoas mais praticável, mais acessível, né? Isto hoje parece uma anedota passada este tempo. Hoje, se fôssemos fazer uma rua e puséssemos lá pó de pedra, chamavam-nos a todos doidos, não é? Mas na altura foi uma coisa que as pessoas agradeceram e muito, não é? Significa e só a partir a partir dessas bases foi preciso avançar para os tempos que estamos hoje, não é? Hoje a Junta de Freguesia de Gâmbia, que foi uma freguesia criada, tem um desenvolvimento muito significativo. O presidente da Junta e aquela Junta têm mantido uma composição política ao longo dos anos constante, que tem sido sempre praticamente ganha pela CDU, e o seu desenvolvimento é enorme. Tem uns eleitos que se envolvem muito com a resolução dos problemas e envolvem-se muito com a população. Como é que olhas para a nossa cidade nos últimos anos? Pergunto isto porque parece ter havido 2 andamentos, e tu conheceste bem estes 2 andamentos nos últimos 40 anos, primeiro nos mandatos do Partido Socialista, com Mata-Cassos, ainda que antes Francisco Lobo, do PCP, tenha apostado naquela obra que está debaixo do chão, aquela que não se vê, o saneamento, o abastecimento de água, e no segundo andamento nos mandatos da CDU nos últimos 25 anos. Como é que olhas para isto tudo? Este trabalho que eu te disse foi possível fazer precisamente no último mandato do Francisco Lobo, em que eu fui Presidente da Junta, e o último mandato do Francisco Lobo ainda foi comigo como Presidente da Junta. O meu primeiro mandato foi com o Presidente Lobo como Presidente da Câmara, né? E só foi possível fazer estes trabalhos que eu te estou a dizer com esse envolvimento. Com a vitória do Mata-Cassos, ele imediatamente acabou com isto, cortou os apoios todos às freguesias, e a Câmara resolvia tudo, e não resolvia absolutamente nada. Foram anos de atraso para a cidade. Toda a gente hoje constata... Mas dirias que havia um boicote ativo à Junta de São Sebastião? Claramente um boicote ativo à Junta de Freguesia de São Sebastião pela sua dinâmica e o trabalho que produzíamos. A Câmara, através do PS, Mata-Cassos, desenvolveu aí, de facto, um boicote claro à Junta de Freguesia, às atividades da Junta de Freguesia de São Sebastião, não permitindo que a Junta continuasse esta atividade. No entanto, virias a perder as eleições para o PS. Pois, perdi as eleições para o PS, não foi por causa disso. As eleições para o PS dão-se na altura que há a chamada derrocada dos países do leste,
a queda da União Soviética. E foi num ano em que os comunistas e a CDU levou porrada aí em todo lado, não é? E a Junta de Freguesia também foi um bocado por isso, não é? Atribuis então a essa situação... Já agora dizer que no segundo mandato, não sendo possível continuar este trabalho, envolvi-me mais com as ações de caráter cultural e desportivo. A Junta virou a sua atividade, não podendo continuar a executar obras porque não tinha autorização da Câmara para as poder fazer, virou-se para as atividades culturais. O José Saramago, o Manuel da Fonseca... Aí levámos, de facto, convidámos vários escritores a irem fazer colóquios à Junta de Freguesia, José Saramago, Manuel da Fonseca, Manuel Alegre, Lídia Jorge, entre outros. E virámos também para a atividade esportiva. Criámos uma coisa que era o prémio de atletismo da Freguesia de São Sebastião, em que a Rosa Mota foi a sua madrinha, que envolvia, por altura do aniversário da Freguesia, centenas, para dizer milhares de praticantes, não é? Isso, o PS, depois, quando ganhou a Junta de Freguesia de São Sebastião, também acabou com tudo isso, não é? Aliás, eu digo no livro, se alguém se lembrar de uma obra feita pelo PS durante os 2 mandatos que teve na Câmara, que diga, da Junta que diga, porque eu não me lembro. Achas que foi agora interrompido um ciclo virtuoso de transformação da cidade que vivemos nos últimos 25 anos? Acho que as pessoas dizem que a CDU perdeu as eleições. Eu digo ao contrário, quem perdeu as eleições foi a população de Setúbal. Quem perdeu com estas eleições foi a população de Setúbal. Porquê? Porque se a atual Presidente da Câmara desenvolveu um trabalho que se considerou positivo, que ele levou a ganhar as eleições anteriores, foi fruto porque estava integrada numa equipa da CDU, que era controlada e era imposta, o seu trabalho era de algum modo controlado, e ela mesmo que quisesse, não, tendo o poder que tinha, não podia fugir muito àquilo que era a nossa orientação política, e ela teve que levar muitas vezes à prática. Como é que tu olhas para estes processos de, eu ia dizer de dissidência, mas nem é disso que se trata, estes processos de, eu peço desculpa, não me ocorre a melhor palavra, de traição? Sempre houve ao longo da vida quem lutasse um dia, quem lutasse um dia e posteriormente se percebesse que tinha futuro como carreira política noutras áreas, e mudaram efetivamente de áreas à procura de se ingrar e fazer carreira acima de tudo noutros partidos, não é? Eu penso que em Setúbal acontece um pouco a mesma coisa, não é? Algumas pessoas saíram porque ao nível da CDU não lhe era dada a possibilidade de continuar. No partido e na CDU nós temos por muito... E achas que foi uma boa opção? Acho que sim. Como dizia o meu camarada Jerónimo de Sousa, muitas vezes perca-se uma autarquia, mas não se perca a dignidade nem os princípios. E em Setúbal foi necessário dizer isto, foi necessário dizer à atual Presidente da Câmara, que se candidatou como independente, que ela não fazia mais parte do projeto da CDU. Mas ela ainda foi candidatada à Câmara da Almada pela CDU. Sim, ainda lhe demos essa oportunidade, mas ela aí não lhe interessou, porque via que não lhe interessou continuar, porque não teria possibilidades de ganhar. Não te sentiste tentado a acompanhá-la? Não, embora tivesse sido abordado para a acompanhar, aliás, numa conversa que tive com ela por troca de algumas mensagens que tenho gravadas no meu telemóvel, e a seguir a um colóquio que fiz em Gâmbia com ela sobre o aniversário da freguesia, em que ela mesmo aí me tentou puxar para o lado dela, mesmo agora depois das eleições, e eu disse que não, que ela andava a dizer mal do PCP, e a dizer mal do PCP estava a dizer mal de mim, que sou um militante desde 1974, um militante por convicção. Ela dizer mal do PCP era estar a dizer mal do prato onde comeu, a cuspir no prato onde comeu durante muitos anos. Mas ela saberá, a Presidente da Câmara, neste momento saberá disso. O que é que aliás, ela a seguir manda-me a seguir esta conversa, manda-me mensagem a dizer que podemos esquecer que ela existe, que ela ia fazer o mesmo a meu respeito, não é? Não tenho nenhum rancor em relação a isso, não quero esquecê-la, antes pelo contrário, quero lembrá-la por tudo o que ela fez, tudo o que ela fez de bom e de mau. Já falámos aqui disso, mas eu volto a insistir, a derrota da CDU afetou-te particularmente, e em particular com a dimensão que teve. A derrota da CDU é óbvio que afeta qualquer militante. Tu que fizeste um trabalho extraordinário. É óbvio que afeta qualquer militante. Afeta-me a mim como militante ativo do partido e que estive nesta vida das autarquias, mas já estou habituado, já me habituei por fruto de ter estado em várias eleições, já estou habituado a perder e a ganhar. Portanto, isto para mim já é uma situação normal, é a democracia a funcionar. Eu estou convencido que no próximo mandato as coisas se vão alterar significativamente em Setúbal, que a população vai abrir os olhos e vai ver a diferença do trabalho que nós desenvolvemos, da preparação das fundações, de preparar a cidade, vai ver que todo esse trabalho vai ficar pelo caminho, não é?
Se tivesses de resumir a tua vida em 2 frases, em que a primeira começasse assim: aqui está o Jerónimo Matias, um homem que... Como é que a completarias? Um homem que nasceu humilde, um homem que passou por vários cargos políticos com alguma relevância, um homem que foi vice-presidente da Câmara de Alcácer também, onde estive 4 anos, mas um homem que não sempre mudou com o poder. O poder para mim era sempre efêmero e o que importava era usando esse poder para resolver os problemas das populações, né? E foi isso que eu fiz. Portanto, sinto-me um homem, hoje sinto-me um homem realizado, mas de algum modo frustrado pela situação que estamos a viver ao nível da... Sentes-te com força para continuar? Aliás, os meus 80 anos já não me permitem que continue a fazer aquilo que fazia, como é óbvio, mas enquanto tiver força e convicção, darei o meu contributo para a cidade, aquilo que for necessário. Não é? Muito bem, Jerónimo, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. Termina aqui o 7º episódio do Se Não Sabes Pergunta, um podcast sobre Setúbal e muito importante em forma de programa de rádio. Agradeço ao Jerónimo Matias, o operário que foi também autarca e ajudou com as suas mãos a fazer a revolução e a transformar Setúbal no que ele também queria que fosse uma cidade sem muros nem ameias, como cantava José Afonso. O Se Não Sabes Pergunta é um podcast sobre Setúbal, produzido e editado por Paulo Anjos, com o apoio técnico do Jorge Bruno e o patrocínio gastronómico do restaurante Casa do Peixe, casa de que o Luís Cruz fez um dos melhores sítios de Setúbal para comer peixe. A Casa do Peixe está situada na Rua General Gomes Freire, número 138, mesmo atrás da Loja do Cidadão e do Hospital de São Bernardo. Obrigado a todos por nos terem ouvido, obrigado a todos e a todas, cá nos encontramos daqui a 15 dias. Ainda antes de terminarmos, peço ao Jerónimo Matias que, tal como temos feito com todos os nossos convidados, que escolha uma música para terminarmos. Sim, mas antes de escolher a música ainda te digo, é agradecer à Casa do Peixe, é um prazer, conheço o Luís Cruz, que trabalhou comigo na Sete Nave como muito jovem, e tem feito a sua vida também de forma honesta, e aqui tem uma casa onde recebe muita população de Setúbal e é servida, não é? E dizer que estamos num sítio aqui junto ao hospital onde, quando eu cheguei à cidade de Setúbal, não havia esgotos. Por exemplo, aqui não havia esgotos. Os detritos que as pessoas faziam em casa eram recolhidos por uma carroça com um bidão em cima, que as pessoas vinham com a panela e despejavam os detritos dentro da panela. Aqui nesta zona havia bairros de barracas, eram bairros de barracas exclusivamente. Foi no meu mandato que acabaram estas barracas aqui, no mandato do Francisco Luque, acabaram as barracas que circundavam toda esta zona, junto ao hospital. Não é? Muito mudou. Muitas barracas, e foi muito trabalho, foi um trabalho intenso que se fez. Não é? O que é que vamos ouvir para terminar, Matias? Vamos ouvir uma música do Adriano Correia de Oliveira. Pergunta ao vento que passa, acho que é assim que se chama, ou Trovas do Vento que Passa. É, exatamente isso, Trovas do Vento que Passa. Assim que a gente conseguir meter aqui isto a tocar, ora, aqui está. É uma música que nos alertava para a situação que se vivia antes do 25 de Abril e que hoje faz todo o sentido voltar a ouvir. Muito bem, muito obrigado, Matias. Obrigado eu. Meu amor não aparece, vi minha pátria na margem dos rios que vão para o mar, como quem ama a viagem, mas tem sempre de ficar. Como quem ama a viagem, mas tem sempre de ficar. Vi florir os verdes ramos, direitos e ao céu voltados, e a quem gosta de ter amos, vi sempre os ombros curvados.
verde trevo desfolha, pede notícias e diz: ao trevo de 4 folhas que eu morro por meu país. Ao trevo de 4 folhas que eu morro por meu país. Se não sabes, pergunta. É a melhor forma de ficar a saber mais. Se não sabes, pergunta é um podcast dedicado a Setúbal e aos setubalenses, produzido e conduzido por Paulo Anjos. O objetivo destas conversas é simples: ter um espaço onde decisões públicas são escrutinadas, ideias são confrontadas e a voz dos cidadãos é levada a sério. Aqui conversamos com pessoas de Setúbal que sentem no dia-a-dia o impacto das políticas locais, que vivem a cidade e se consideram sadinos, tenham ou não aqui nascido. Somos uma terra com uma identidade fortíssima e incomparável. Por isso, temos tanto para perguntar e conversar.